Boa tarde, então, pessoal, de novo. Vamos que vamos, então, começar o nosso seminário Conexão Irlanda-Nova York, Frank McCourt e Maeve Brina. Bom, pessoal, vão ser 4 encontros, mais ou menos de 3 horas, né, com um intervalinho no meio. Mais ou menos 6h30 a gente combina esse intervalo. Vocês estão ouvindo esse barulho, são os meus vizinhos fechando a janela. Não sei se está dando para ouvir, mas é um horário agora que tem uns barulhos aqui na rua. A gente, para marcar presença, eu vou pedir que vocês, depois do intervalo, então, assinem o nome no chat, porque vai uma cópia do chat para o meu e-mail. E vamos começando. Esses seminários, pessoal, fazem parte da... Esses seminários do PPGL geralmente são oferecidos pelos pós-doutorandos, né, para contar da pesquisa, do andamento da pesquisa de pós-doutorado. Eu vou aproveitar das 4 aulas, 2 aulas para falar da minha pesquisa do doutorado também. E aí as 2 últimas eu falo da autora que eu venho pesquisando no pós-doutorado. A minha pesquisa é dentro de literatura irlandesa. Eu trabalhei com o Frank McCourt e agora estou pesquisando a Maeve Brina. Os 2 autores, coincidentemente, são autores que têm essa conexão com Irlanda, estão inseridos na literatura irlandesa, mas têm conexão também com os Estados Unidos, mais especificamente com a cidade de Nova York. Eu até pensei em colocar o título do seminário Conexão Irlanda-Estados Unidos, ou Dublin, Nova York, né, a capital, e a cidade, uma das cidades principais, e a cidade para onde esses autores vão. Mas a conexão não ficaria certo colocar Dublin, porque o Frank McCourt, ele tem a vivência dele na Irlanda, é numa cidade menor, que não é a capital, é Limerick, a cidade que a gente vai falar hoje. E a Maeve Brina, sim, mas os 2 vão para Nova York, e a Maeve Brina nasce em Dublin, na capital da Irlanda. Então ficou o nome do país / o nome de uma cidade americana. Mas a gente vai entender melhor essa conexão dentro da literatura de migração também, ao longo de hoje e da próxima aula. Então, vamos dividir o nosso seminário assim. No primeiro dia e no segundo, a gente fala desse autor, que é o Frank McCourt. No primeiro dia, eu vou fazer um apanhado geral, que é hoje. Vou fazer um apanhado para vocês, um basicão, um resumo da história da Irlanda, porque a literatura desses 2 autores a história da Irlanda vai impactar nas escolhas temáticas, na obra deles em geral. E nesse primeiro dia ainda a gente vai falar de algumas questões de identidade. Foi um dos pontos que eu abordei durante a tese, apesar do ponto principal da minha tese ter sido o tema que vai ser a nossa segunda aula, o humor. Ou mais especificamente, como Frank McCourt falou de aspectos dramáticos ou tristes a partir de enunciados humorados. Nos dias 13 e 4, né, que vão ser daí 14 e 16 de junho, a gente vai ver alguns contos da Maeve Brina, começando com o conto The Bride, que é bem emblemático e talvez o mais conhecido da autora. No dia 4, a gente vai ver The View from the Kitchen, que é um conto que também aborda uma questão que o Frank McCourt vai falar rapidamente no segundo livro, que é das mulheres que migraram para os Estados Unidos, da Irlanda para os Estados Unidos, para trabalhar como empregadas e recebem lá um apelido, um codinome de Bridget, é a questão das Bridgets. E vamos ver mais detidamente no último dia esse conto que dá nome ao livro da Maeve Brina que eu venho pesquisando no pós-doc, que é o The Rose Garden, que é o primeiro livro, então, dela que eu estou pesquisando. Pessoal, esses contos da Maeve Brina eu enviei em inglês e enviei para vocês como leitura sugerida para as 2 primeiras aulas alguns capítulos do Frank McCourt.
eu sei que não daria tempo de ler, né, porque foi hoje por e-mail. Então, não se preocupem, vocês vão lendo para ter uma noção mesmo de como é a narrativa desses autores, vocês vão lendo até sexta, conforme der, e a gente vai comentando, tá? Tá valendo o comentário do Frank McCourt até a aula 4, ao longo do seminário. Beleza? Eu sabia que não daria tempo, né, em função da nosso tempo de divulgação. Que mais? O Frank McCourt, ele publicou autobiografias e a Maeve Brina publicou contos, principalmente, que a gente vai ver aqui no seminário são 3 contos, mas ela também publicou crônicas e uma novela, que é um conto maior aí. Bom, então eu queria começar vendo com vocês um resumão da história da Irlanda. E isso porque vai nos ajudar, porque não é vai nos ajudar a entender essas narrativas e porque não é um ponto que a gente estude muito aqui no Brasil, né? História da Irlanda. Como a gente vai estar falando bastante desse país e esses 2 autores direcionam muito a sua literatura para esse país, para Dublin e para Limerick, eu acho que vale a pena a gente entender algumas questões, como, por exemplo, a divisão religiosa que acontece na Irlanda entre católicos e protestantes. Agora nem tanto, mas já foi bem marcado, isso bem importante por lá. Então a gente começa voltando bem no tempo para 1175, quando um dos primeiros movimentos importantes do Reino Unido, né, representado principalmente pela Inglaterra, vou falar às vezes Inglaterra, às vezes Reino Unido, se movimenta em direção à Irlanda no sentido de dominação, de colonização mesmo. E a palavra é essa, pessoal. A gente pode dizer que a Irlanda foi uma colônia britânica, uma colônia do Reino Unido. Assim como estados europeus colonizaram a América, a Ásia, a África, a Irlanda, mesmo estando ali do ladinho na Europa, também foi uma colônia. Então, lá em 1175, o rei Henrique II vai se tornar o primeiro rei da Irlanda, pelo Tratado de Windsor, pelo qual a Irlanda passa a ser regida por leis inglesas. É um momento ainda de terra dividida em feudos, pagamentos de tributos. Nesse momento, mais ou menos, a Irlanda deixa de ser chamada Éire, que é o nome primeiro do território ali, dado pelos celtas, pelos primeiros povos que estiveram no território irlandês, fixados, né, no território irlandês, e passa a ser chamada Irlanda. Então, o nome Irlanda já é uma decisão dos colonizadores. 1800 vai ser o pior ano em relação à dominação britânica sobre a Irlanda, porque acontece aquela situação ali política que é o Ato de União. Até 1799, quase 1800, início de 1800, a Irlanda tinha um parlamento em território irlandês, em Dublin. Quer dizer, políticos irlandeses representavam esse território, mesmo já tendo invasão inglesa, mesmo já tendo a presença do Reino Unido, mas a Irlanda ainda era regulada e governada por políticos irlandeses. A partir de 1800, acontece uma fusão do Reino da Irlanda com o Reino da Grã-Bretanha. E esse parlamento irlandês é dissolvido, deixa de existir, e a Irlanda passa a ser representada pelo parlamento inglês. Então, Reino da Irlanda e Parlamento da Irlanda até 1801, e o Reino Unido da Grã-Bretanha passa a ser Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, com toda a representação política da Irlanda acontecendo na Inglaterra, acontecendo em Londres. E, consequentemente, as pessoas irlandesas não sendo aceitas nesse parlamento. Então, quem representava a Irlanda a partir de 1800 eram anglo-irlandeses, pessoas metade inglesas, metade irlandesas, né, de nascimento, ou ingleses, falando pela Irlanda. Mas aí não é uma coisa pacífica.
Entre 1800 e 1829 acontecem várias revoltas de camponeses irlandeses, de pessoas insatisfeitas com essa dominação. Acontecem vários movimentos tanto para repelir a União quanto em relação à emancipação católica. Bom, o Reino Unido é protestante, de orientação protestante. Impõe essa fé à Irlanda. Desde a invasão romana ao Reino Unido, bem anterior, já existiam igrejas católicas na Irlanda e a adesão à fé católica por parte de muitos irlandeses era até mesmo uma forma de se colocar contra os ingleses. A Irlanda, que é de origem pagã, né, os celtas, a cultura celta, que é de origem pagã, vê no abraçar a fé católica romana uma forma de se insurgir contra os seus dominadores ingleses. Então já existia, por volta de 1800, muitas igrejas católicas e muitas pessoas irlandesas aderindo ao catolicismo, além de irlandeses protestantes. E felizes com a presença britânica também, principalmente no norte, né? Em 1829, acontece algo importante para esses irlandeses que são adeptos à fé católica, que é o Ato de Emancipação Católica. Ou seja, é um documento que oficialmente vai permitir que católicos tenham cadeiras no parlamento inglês. Esse movimento acontece em função da ação diplomática desse político, que é o Daniel O'Connor, que era na época prefeito em Dublin, e ele era um irlandês que transitava muito bem entre os ingleses, ele era bastante diplomático. A gente tem isso na história da Irlanda, durante todo o tempo, todas as pequenas conquistas que a Irlanda foi conseguindo rumo à sua liberdade como país, né, em relação ao Reino Unido, vai acontecer em função desses homens que são, como Daniel O'Connor, que são diplomáticos, que não brigavam tanto, que não se impunham pela violência, mas que transitavam entre Irlanda e Inglaterra de forma bastante polida. O Daniel O'Connor foi o primeiro desses exemplos, assim. Charles Parnell é outro político, depois, muitos anos depois, que vai conseguir, a partir da diplomacia também, que o Reino Unido escute, que o mundo lhe escute, né, e que dê razão à emancipação irlandesa. Bom, Daniel O'Connor, hoje, as principais cidades que a gente vai na Irlanda tem uma avenida principal ou uma rua principal chamada O'Connell Street, em homenagem a essa pessoa. Então, para vocês verem como na Irlanda a questão de ser católico ou ser protestante, de escolher a sua religião, era algo que pesava, né? Era algo importante. Não era simplesmente ter uma fé e ir na igreja que escolhia. Ser católico ou ser protestante na Irlanda de antigamente determinava a que grupo político a pessoa estaria relacionada, tanto para se candidatar quanto para votar. Representava se a pessoa seria aceita em determinados empregos ou não. Representava em que áreas das cidades a pessoa iria morar, porque tinham os bairros dos católicos, os bairros dos protestantes. Geralmente, os bairros e as áreas da cidade ocupadas pelos protestantes são as melhores, eram, né? As mais com maior infraestrutura, porque eram áreas. Esses protestantes já eram pessoas com um pezinho lá no Reino Unido, lá na Inglaterra. Ou eram meio irlandeses, meio ingleses, ou eram ingleses morando na Irlanda. Então, eram as pessoas que detinham capital, que tinham dinheiro. Conforme o Reino Unido avança sobre a Irlanda, o que acontece muito é a tomada de terras pelo Reino Unido dos camponeses irlandeses. Pegar mesmo as terras das pessoas. Então, isso vai fazendo, além de que o Reino Unido já tinha mais dinheiro que a Irlanda, mais verba, isso vai fazendo com que, ao passar dos anos, todo esse grupo de pessoas que era ligado ao Reino Unido e que era
consequentemente protestante, detivesse o capital financeiro e econômico e fosse melhor representado, ocupasse as melhores áreas da cidade, tivesse as melhores escolas construídas para as crianças, tivesse oportunidade aos melhores empregos e aos melhores postos de trabalho também, melhores hospitais, era em todas as áreas, né, essa representação. Isso para a gente ter uma ideia do que significava a diferença entre ser católico e protestante na Irlanda, porque não é algo que a gente tenha vivido aqui no Brasil, né? A gente não, em relação à religião, pelo menos, a gente não tem essa divisão tão marcada. Felizmente, nunca tivemos, eu acho. Entre 1837 e 1901, ainda vigora outro peso sobre a Irlanda, que é a moral vitoriana. A moral vitoriana que a gente deve entender como um código social e de conduta pública que é rigoroso, principalmente rigoroso para as mulheres, um código que afeta até mesmo se vestir, como vestir, né? Restrição sexual, todo um código de puritanismo que vai pesar muito na Irlanda, que já tinha, por um lado, o dogmatismo católico, né, com todas as suas regras, que pesa bastante na sociedade irlandesa, e por outro lado, então, essa moral que vinha da parte dos protestantes, essas regras de conduta. E mais um problema que se abate sobre a Irlanda, e é bem importante, principalmente na narrativa do Frank McCourt, acontece entre 1845 e 1849, que é uma praga nas plantações de batata, que fica conhecido como a Grande Fome. Eu coloquei ali, alguns autores se referem como doença das batatas mesmo. A Irlanda, sendo um território quintal do Reino Unido, tinha quase que uma monocultura, que era a plantação de batata. No momento que essa plantação passa por uma praga, né, vive esse problema aí, praticamente todas as plantações do país estão condenadas. E com isso, a Irlanda, que dependia, tinha alimentação muito baseada, e ainda tem alimentação muito baseada no consumo da batata, passa por um período em que as pessoas literalmente morrem de fome. Bom, isso vai determinar que quase 1 milhão de irlandeses, nesse período de 4 anos, tenha literalmente morrido de fome, de inanição, e mais de 1 milhão de irlandeses tenha emigrado, quer dizer, tenha deixado a Irlanda. E esse deixar a Irlanda é algo que vai impactar, ou esse movimento migratório que se intensifica nessa época, a partir de 1845, mas que já existia, vai determinar muito as características da literatura do Frank McCourt e também da Maeve Brina. E vai inserir esses dois autores no que a gente chama de literatura de migração. Eles dois próprios foram migrantes, né? Eu digo que vai intensificar a migração, pessoal, porque já era uma característica dos irlandeses sair da ilha. A ilha é super pequena, né? Sendo colônia, sendo explorada pelo Reino Unido, já não tinha tantas oportunidades de emprego, de mudar de vida para quem nascia muito pobre. Então, entrar num navio e sair da Irlanda para a Austrália, para Nova Zelândia e principalmente para a América do Norte já era uma realidade. Mas a partir de 1845, nesse período de 4 anos da praga nas batatas, vira meio que a única alternativa, assim, as famílias migravam inteiras. Essa característica de migração também a gente vai ver que vai mudar ao longo do tempo. Se aqui nesse período de 4 anos as famílias migravam inteiras, pai, mãe, filhos, avós, todo mundo junto com as suas trouxas, lá juntavam o que podiam, entravam no navio e pagavam tudo que tinham de dinheiro para pegar um navio e ir para América do Norte, Estados Unidos, Canadá. A gente vai ver que mais tarde a migração vai mudar. Vai ter migração de homens sozinhos e vai ter uma fatia grande de emigrantes da Irlanda vai ser de mulheres jovens, solteiras,
migrando para procurar emprego, como fosse, para poder mandar dinheiro para suas famílias que ficavam na Irlanda. E isso é um dos temas preferenciais e que mais vão aparecer na literatura da Maeve Brennan. Um resumão, né? Aquele símbolo que tem ali em cima é um desenho celta. Os celtas têm essas figuras, assim, e em todo lugar na Irlanda a gente encontra em pedras, talhado em paredes, assim, construções, mesmo em igrejas católicas a gente encontra esses símbolos celtas. Então, de vez em quando nos slides eu vou colocando alguns, assim. Eu já estava levantando a mão para perguntar o que significava. Beta, podem abrir o microfone, pessoal, porque eu não vejo vocês, né? Eu não vejo se tem uma mão levantada, pode perguntar. Tá. Eu já estava quase perguntando sobre esse símbolo aí. Tá. Esse símbolo, o que tem ali dentro é a triqueta. E em volta tem o círculo, né? Então, ele é uma variação da triqueta. A triqueta que são 3 pétalas e se repete de forma diferente em vários outros desenhos celtas. O número 3, né, a triqueta vem de 3 pétalas. É muito significativo na cultura celta. Então, ele se repete muito, assim. Coincidentemente ou não, uma das plantas símbolo da Irlanda, que vocês sabem, é aquele trevo de 3 folhas. Tá em tudo, né? Tudo que é pub irlandês, figura de leprechaun, que é aquele ser mítico da natureza, folclórico também da Irlanda. Tudo que tem o leprechaun tem um shamrock, que é aquele trevo de 3 folhas, diferente do clover, que é o de 4, que para nós é o trevo da sorte, né? O de 4. Aqui no Brasil a gente conhece assim. Na Irlanda, o bacana é o trevo de 3 folhas mesmo. Mas aí o trevo tem a ver com o cristianismo, né? Que é a Santíssima Trindade. Então, eu já ia falar isso, Beta. Quando a Igreja Católica, o catolicismo, marcha sobre a Irlanda, é lindo, né? Parece que é um exército. Avança sobre a Irlanda, vão abrindo igrejas, as pessoas vão aderindo a essa fé. Tem um religioso muito importante que é o patrono da Irlanda, que é o São Patrício, que até a gente comemora aqui no Brasil agora, dia 17 de março, dia de São Patrício. Ele chega na Irlanda, ele não é irlandês, ele é de Gales, vai para Roma e volta para trabalhar na Irlanda, nesse período, ainda que a Irlanda é colônia. Ele se apropria desse símbolo, que é muito comum, essa plantinha, esse símbolo, esse trevo de 3 folhas é muito comum na Irlanda, para todo lado. Ele se apropria desse símbolo para explicar justamente isso, Beta, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí ele usa essa metáfora de que vejam como a Santíssima Trindade está até na natureza, está na Irlanda. E ficou também com esse significado, mas é anterior. A importância do número 3 para os celtas é anterior, está ligado ao paganismo mesmo, tem vários significados. A triqueta, um dos significados é o poder do feminino, são as 3 manifestações do feminino. Na cultura celta, o feminino é muito forte, a atuação das mulheres assim é de igual para igual com os homens, né? As mulheres dominavam a sabedoria das plantas, das ervas, dos chás. Vocês sabem que algumas celtas que migraram para os Estados Unidos ficam conhecidas como bruxas, né? Tem toda aquela história, que é mais a cultura americana daí. E essa triqueta em relação ao símbolo do feminino significa a mulher donzela, a sacerdotisa e a anciã. Mas tem vários outros significados, seria a intersecção de corpo, mente e espírito também. Enfim, o número 3 é bem importante. E foi agregando isso do cristianismo. Bom, podem ir perguntando aí, pessoal. Abrindo o microfone e falando. Continuando no nosso resumão da história irlandesa, a gente dá um pulo para 1921. De 1800, 1820, muitas revoltas,
muita fazenda irlandesa sendo incendiada no meio da noite pelos britânicos, enfim, pelo Reino Unido, para expulsar camponeses irlandeses e tomarem as terras. Muita tomada, apagamento da cultura irlandesa, apagamento do idioma gaélico e ocupação de lugar do inglês e da cultura britânica sobre a cultura irlandesa ao longo desses anos. Muita revolta, muita briga, muito enforcamento, muito sangue rolou. E aí, em 1921, finalmente, a Irlanda consegue a sua independência, né, com a atuação de muitos daqueles políticos que eu disse que agiam de forma diplomática, mas também com muita violência, e violência dos dois lados, que ninguém é santo, né, na história. Em 1921, 26, acontece a divisão política da Irlanda que a gente tem hoje, né, Irlanda do Norte e República da Irlanda, e 26 condados dos 32 que compunham, então, o território irlandês, deixam o Reino Unido e formam o Estado Livre Irlandês. Essa formação do Estado Livre Irlandês tem tudo a ver com a literatura da Maeve Brennan, porque o pai e a mãe dela, principalmente o pai, estava lutando realmente de corpo presente, assim, luta armada para a questão do Estado Livre Irlandês, quer dizer, para a independência da Irlanda. Tem até um conto dela, no outro livro que eu vou analisar depois, que não é esse The Rose Garden, que fala sobre uma busca do Estado Livre Irlandês pelo pai dela em casa, com gaveta revirada, levantava um colchão, procurando o pai. Porque acontece o seguinte, pessoal, depois de muitas décadas de briga, de luta com o Reino Unido, alguns irlandeses, favoráveis também à divisão, à emancipação e à libertação da Irlanda, concordam em fazer um acordo com a Inglaterra, um acordo pelo qual a Irlanda doaria, né, cederia territórios do norte, como de fato aconteceu, para o Reino Unido, e teria liberdade para esses outros condados, esses outros 26. Só que alguns irlandeses mais ferrenhos na luta pela liberdade, como é o caso do Robert Brennan, pai da Maeve, discordam, né? Alguns políticos discordam veementemente. E é o que acontece, é esse acordo que acontece, é o primeiro passo para a Irlanda ser livre, é esse acordo do Estado Livre Irlandês, quer dizer, ainda não é a República, 1921 isso. Dura alguns meses, tá? O pessoal, os políticos que concordaram em fazer esse acordo, o que eles entenderam? Se a gente quiser ser uma república logo de cara, quiser a divisão, a liberdade total do território, não vamos conseguir ou vai demorar muito. Vamos fazer esse acordo, então, e de pouquinho em pouquinho a gente vai conquistando a nossa liberdade. Aconteceu o acordo e o pai da Maeve Brennan, como era contrário ao acordo, ele passa a ser perseguido, porque durante o Estado Livre Irlandês ainda tinha presença de ingleses na Irlanda. Então eles entravam nas casas das pessoas para prender, para interrogar, para torturar, enfim, aqueles rebeldes que estavam contra o acordo. Isso vai impactar na vida da autora Maeve Brennan e, consequentemente, vai respingar na arte literária dela. Só para vocês terem uma ideia, quando a Maeve Brennan nasceu, o pai estava preso pelo Estado Livre. Quando ela nasceu em 1917, ele estava preso, não era ainda o Estado Livre Irlandês, era pela Inglaterra. Mas ao longo da infância dela, ele teve que se esconder, vivia escondido, e foi preso de novo pelo Estado Livre Irlandês. Isso dura alguns meses e conquistam a liberdade de fato, só que o preço foi perder aquele território do norte definitivamente. Então a gente tem até hoje a Irlanda do Norte, lá aqueles condados da República, do Munster, aliás, do Ulster, a parte norte da Irlanda chamada Ulster, pertencentes ao Reino Unido. Já teve plebiscito, já teve
consulta a população, e é uma população de maioria protestante que concorda em se manter. Até porque a Irlanda, como república e como nação independente, acabou ficando empobrecida. E esses territórios do norte têm ainda o estímulo das verbas, a injeção de ânimo ali da política britânica, né? Em 1922, portanto, 100 anos o ano passado, recém, acontece o reconhecimento da República da Irlanda, em dezembro. Ano passado também é o centenário da publicação de Ulisses, né? Já que a gente está aqui num seminário de literatura irlandesa, Ulisses é uma obra super importante do autor James Joyce. E também foi centenário da morte do Michael Collins, um político decisivo para a libertação da Irlanda e que teria sido o primeiro presidente da República caso não tivesse sido morto numa emboscada, justamente em 1922. Quer dizer, um ano super importante para a Irlanda. No início do século XX, a Irlanda estava, então, 1922, ali, 25, se formando como uma nação independente, novamente, depois de séculos sob o domínio britânico. Alguns intelectuais, escritores, como Yeats, Lady Gregory, entendem que é preciso, seria importante fazer um movimento literário, cultural, artístico, para reviver a cultura irlandesa e firmar uma nacionalidade, uma identidade irlandesa. E com isso acontece o Irish Literary Revival, que é um resgate da cultura e da herança gaélica. Eu citei ali alguns escritores que participam, a maioria deles são escritores, são poetas, ou como a Lady Gregory, escritores de drama, de peças de teatro. Então foi um movimento que teve muita força na poesia e na dramaturgia. É nessa época, pessoal, do Literary Revival, que vai acontecer a volta do idioma gaélico, por exemplo, para a sinalização das ruas. Hoje, na Irlanda, todas as placas de trânsito, de sinalização, enfim, têm o nome dos lugares em gaélico primeiro e embaixo em inglês. Né? Lembrando que o inglês é uma língua que é imposta pelo Reino Unido durante a colonização. Não era a língua oficial irlandesa. Ficou, né, já depois de gerações aprendendo inglês e não usando, até mesmo por questões de proibição, não usando gaélico, ficou o inglês como língua oficial também, mas hoje o gaélico figura pelo menos nas placas, assim. Acontecem workshops e cursos gratuitos para quem se interessa por aprender gaélico. Acontece esse movimento que é do governo, para que a língua não morra totalmente, para que a língua não desapareça, né? Mas a verdade é que só pessoas bem mais velhas, assim, falam atualmente. Os jovens aprendem no colégio e não praticam. Então acabam não é todo mundo que sabe. E na década de 90, outro dado importante sobre a Irlanda, e por que é na década de 90 que o Frank McCourt vai publicar a sua primeira autobiografia, a Irlanda está vivendo um momento de tigre celta, graças ao ingresso do país na zona do euro. A Irlanda passa a integrar essa zona do euro, com isso ela se torna atraente para muitas empresas europeias de outros países, e com isso entra muito, muito dinheiro, quer dizer, abrem postos de trabalho. A Irlanda cresce muito ao longo da década de 90. E essa expressão tigre celta, não sei se vocês lembram, mas anteriormente até, os tigres asiáticos eram países da Ásia que estavam se destacando muito na economia e foram chamados tigres asiáticos. Tigre porque o tigre é um animal importante nessa região da Ásia, né? E aí a Irlanda, como se destaca logo na sequência também, cresce muito economicamente, ganha esse apelido de tigre celta, daí pelo seu passado celta. Vai ter umas fotos minhas aqui, pessoal, aparecendo ao longo do seminário. Eu digo que eu não tenho maturidade para não mostrar umas fotos, eu acho que ilustra também, né?
É bom para vocês não ficarem só vendo texto. Essa foto aí é da cadeia Kilmainham Jail, ou Kilmainham Gaol, que é a palavra para jail, para cadeia, em inglês. Essa cadeia, ela aparece num clipe do U2, da banda U2, ela hoje é um museu, e ela é importante, ela tá aqui nesse slide, porque ela foi uma cadeia de presos políticos. Quer dizer, muitos desses homens que se rebelaram contra a colonização britânica foram parar aí. Tem um filme também com Daniel Day-Lewis, Em Nome do Pai, que é filmado dentro dessa cadeia. E a bandeira da Irlanda, ali, da República da Irlanda, com o verde, o branco e o laranja, quase igual à bandeira da Itália, né? Mas tem o laranja no lugar do vermelho. Que foi a bandeira forjada, pensada, desenhada por presos políticos que estavam dentro da Kilmainham Jail. Eu falei para vocês que é um museu agora, tem lá exposto o desenho deles, sabe, a lápis com uma setinha puxando, aqui vai ser verde porque isso e isso, a natureza, o laranja porque era a cor dos uniformes, num tecido que eles conseguiram para fazer uniformes do pessoal que lutava contra os britânicos. Então, tudo tem um significado e nasceu aí nesse espaço. Tudo bem até aqui? Perguntas? Estão aí ainda? Estou sozinha aqui? Tá aqui, Sá. Valeu, Beto. Aqui o mapa, só para a gente situar, né? Afinal, a gente está falando da Irlanda e cadê? Onde é que fica? Na Europa, no extremo oeste. Esse mapa mostra para a gente a divisão da República e da Irlanda do Norte. A República é esse território verde, e a Irlanda do Norte, o cinza ali em cima, que ficou com capital Belfast. O que a gente vai, sobre quais lugares a gente vai comentar aqui ao longo do seminário? Bom, Dublin, com certeza, a capital está bem ao leste ali, com uma bolinha vermelha, no território verde, né, da República. Escrevi ali Eire, que era o nome oficial da Irlanda antigamente. Uma cidade que a gente vai falar bastante nas duas primeiras aulas é Limerick, que está aqui ao leste, que é para onde foi Frank McCourt. Que mais? O pai do Frank McCourt, ele é da Irlanda do Norte. Isso vai ser importante na composição identitária desse narrador protagonista das autobiografias do Frank McCourt. Ele é do norte, do norte, num condado chamado Antrim. O último pedacinho de terra lá da Irlanda que dizem, e eu fui lá, visitei lá, dizem que a gente chega na beirinha, assim, né, olhando o mar, e se olhar bem, assim, num dia claro, pode enxergar a Escócia, porque vocês veem ali no mapa, tá pertinho, só que não, gente, não dá para enxergar, é longe, né, tem muita água no meio. Acho que é isso. Outras cidades importantes na Irlanda são Cork, no sul, Galway, que está ali marcado a Baía de Galway. Mas o que a gente vai falar aqui da nossa literatura que nós vamos analisar vai ser principalmente Limerick e Dublin. E aqui, para vocês situarem em relação à Inglaterra, ou ao Reino Unido. A Irlanda está ali, verde e azul. Vocês vejam também por que a Irlanda ficou tão pobre, e a gente vai falar disso na literatura do Frank McCourt, depois da sua independência e, enfim, sempre enquanto era colônia também, como a Irlanda é um território que estava vulnerável à dominação do Reino Unido. O restante da Europa está todo aqui para leste da Inglaterra, né? E a Irlanda é um pedacinho de terra pequeno, a leste de todo esse paredão aí que é o Reino Unido poderoso, né? Não é nada, é o Reino Unido. Então, a situação da Irlanda para exportação, para conquistar a sua liberdade mesmo, estava bem difícil ali, sendo um território pequeno e sendo envolta pelo paredão do Reino Unido.
Vamos aos autores, então, que parece que é um seminário da história, porque eu demorei um pouquinho, mas é só para a gente. Depois, isso tudo da história vai respingar, então é importante a gente ter esse resumo. Bom, a Maeve Brennan nasce em Dublin em 1917 e vai morrer em Nova York em 1993. Já o Frank McCourt, ele tanto nasce quanto morre em Nova York. Ele nasce em 1930 e morre em 2009. Coloquei ali uma imagem deles, né, de cada um. Acho importante também a gente ter esse contato com a pessoa. A Maeve Brennan nasce antes, então, e deixa eu explicar para vocês por que eu vou iniciar o seminário falando dele e não dela, né? É simplesmente porque ele chegou primeiro na minha vida. Eu pesquisei no doutorado o Frank McCourt, depois eu fiquei sabendo sobre a Maeve Brennan, durante o meu período de doutorado sanduíche, em Limerick. Eu pude fazer 3 disciplinas lá na Universidade de Limerick, e em uma das disciplinas eu tive aula sobre a Maeve Brennan, justamente na disciplina Literatura de Migração. E foi a primeira aula que eu tive lá. A gente teve que ler era para ler esse conto que eu coloquei para vocês, o The Bride, e começou a aula e a professora falou, era uma aula de mestrado, e a professora fala para os meus colegas assim, vamos ver essa autora irlandesa que mesmo na Irlanda não é conhecida, e ninguém conhecia na sala de aula. Aí eu pensei que seria uma boa ideia de pesquisa, então de pós-doutorado, já que até mesmo na Irlanda ela é um tanto quanto inédita, né? Infelizmente, não foi publicada na Irlanda nunca, ela é mais conhecida mesmo nos Estados Unidos. E também porque é uma pesquisa que está em andamento, né, pessoal, essa do pós-doutorado, então eu deixei para depois ela, mas é só por isso mesmo, porque se fosse pela cronologia, o correto seria ver primeiro a literatura da Maeve Brennan. Então, vejam que os dois têm essa ligação, né, da Irlanda com Nova York. O Frank McCourt, ele nasce em Nova York, mas vai aos 4 anos morar na Irlanda com a família. Quer dizer, toda a formação identitária desse autor vai se dar na Irlanda. E já aos 4 anos, quando ele chega, ele vai passar por algumas questões ele já falava, né, com 4 anos, a criança, ele vai passar por umas questões de ter o seu sotaque questionado. Quer dizer, são questões que um imigrante vai vivenciar. E aí, quando ele tem 19 anos, ele retorna para os Estados Unidos, tendo vivido dos 4 aos 19 na Irlanda, com outro sotaque. Porque aí ele estudou, cresceu, passou 15 anos conversando com o sotaque irlandês. Quando ele retorna a Nova York, ele passa de novo pelo mesmo, entre aspas, bullying, pela forma como ele falava. Quer dizer, 2 vezes na vida do Frank McCourt, ele sente isso do ser irlandês e ter que reaprender a falar. Por mais que fosse inglês, né, que seja inglês nos 2 países, tem uma forma diferente de falar, tem um sotaque. Essa foto da Maeve Brennan colocando um óculos é porque ela era jornalista de moda na revista The New Yorker, que é uma revista que ainda existe em Nova York, e ela era o que seria hoje, pessoal, uma influencer. E aí, nessa foto, ela tá testando o que seria tendência, assim, de armações de óculos para colocar na revista para uma próxima estação. E foto não era uma coisa muito comum nessa época, né? Essa foto é feita mais ou menos em 1950, 50 e poucos. Foto era caro, mas como ela era uma jornalista muito importante, isso não era comum, mas a revista propõe sair com ela numa dessas garimpadas que ela fazia para ver o que tinha de novidade em moda, em design, em lojas de móveis, em lojas de acessórios. Sai um fotógrafo junto e faz algumas fotos dela experimentando, olhando alguns objetos de decoração. E essas fotos são o que sobrou para a gente de registro da autora. Então, que bom, né, que isso foi feito, porque hoje a gente pode ter também essa imagem da Maeve Brennan sem ser pousada, né, sem ser
enfim, estava trabalhando ali. E é muito foto do que a gente tem hoje de influencer, né? Mostrando uma armação de óculos, olha só. Ela fazia tendência, assim, ela era muito determinava mesmo que seria tendência na sua coluna de moda, além de escrever crônicas para The New Yorker. E a foto do Frank McCourt é de quando sai a primeira autobiografia dele, que é As Cinzas de Angela, esse aqui, que é da autobiografia que eu coloquei ali para vocês, 4 capítulos, para vocês lerem conforme vão tendo tempo. Ele é premiadíssimo, essa autobiografia ganha um Pulitzer em 1996, só que ele já era, olha só, ele já estava de cabelinho branco, ele já tinha 65, 66 anos, e ali é o ambiente de trabalho também dele. Em função do livro ter feito muito sucesso, o The New York Times faz uma matéria, né, ele ganha esse prêmio, ganha uma matéria daí no jornal, e é no ambiente de trabalho, porque ele fala muito do seu período escolar nas autobiografias. Ele foi por mais de 30 anos professor em escola pública e só vai publicar, só vai se tornar um escritor lá com 60 e poucos. Então, bom, por que que a gente pode inserir tanto o Frank McCourt quanto a Maeve Brina dentro da literatura de migração? Bom, por 2 motivos. Primeiro, porque eles mesmos foram migrantes, né, entre Irlanda e Estados Unidos. E também por questões temáticas, eles escolhem colocar imigrantes dentro da sua narrativa, das suas narrativas. Na narrativa, nas autobiografias do Frank McCourt, vai ser muito importante a questão da migração Estados Unidos-Irlanda. O Frank McCourt nasce em 1930, e 1930 é um ano importante na migração de irlandeses para os Estados Unidos, porque simplesmente acontece uma regra dos Estados Unidos, uma proibição de que novos imigrantes irlandeses viessem sem que já tivessem um emprego definitivamente acertado em território americano. Tamanho o volume de irlandeses que estava saindo da Irlanda e vindo para os Estados Unidos. São tantos navios chegando todos os dias, que o governo americano precisa colocar uma imposição, uma proibição. Isso vai refletir muito na infância, nas escolhas temáticas do McCourt, porque é exatamente o ano que a mãe e o pai dele estão chegando nos Estados Unidos, que são imigrantes, a Angela e o Malak. Então, por muito tempo, ele pensa, poxa, foi por pouco e os meus pais não tiveram que voltar no navio, né, porque os navios chegavam cheios de gente, o governo não liberava as pessoas a descerem, e o navio tinha que retornar para a Irlanda. As pessoas semanas no mar e não tinham autorização para desembarque. Então, McCourt pensa que foi por muito pouco que ele nasceu americano, que por pouco o pai e a mãe não foram mandados de volta. O pai e a mãe do McCourt se conhecem nos Estados Unidos, né? Eles vêm da Irlanda separadamente. Inclusive, o pai do Frank McCourt foi um participante do IRA, o Exército Republicano Irlandês, que é uma organização da Irlanda do Norte, dos católicos da Irlanda do Norte. Lá vou eu para a história de novo, né? Mas da minoria de católicos da Irlanda do Norte que não ficou contente com essa permanência de vínculo ao Reino Unido. E aí vocês sabem, todo aquele contexto de terrorismo, que caminha para um terrorismo, mas quando o IRA começa, é um grupo de protesto mesmo, pacífico até, inclusive com apoio financeiro da Igreja Católica, e acaba se tornando um grupo terrorista, né? Que hoje já entregou as armas. Teoricamente, o IRA está inexistente, não existe mais. Não atua mais, pelo menos. Apesar de ter um braço político na Irlanda que nasce desse grupo, né? Mas aí é outra história. Um partido. Bom, o pai dele, o Malak McCourt, pai do Frank, participa do IRA. Só que quando ele recebe a primeira missão para realmente atuar como um guerrilheiro,
ele amarela, entra no primeiro navio que ele consegue se esconder, vai para os Estados Unidos fugindo, quer dizer, ele é um desertor. E a mãe do Frank, a Angela, não conseguia trabalho, ela, por sua vez, em Limerick, na República da Irlanda, não conseguia trabalho, não fazia nada, na República da Irlanda não tinha perspectiva de futuro. A mãe consegue um dinheiro e manda ela num navio para os Estados Unidos, onde, teoricamente, todo tipo de inutilidade tinha serventia, é o que a avó do Frank fala para ela. E com isso, esses dois irlandeses meio fugidos da Irlanda se conhecem no Brooklyn, em Nova York. Um Brooklyn que é um bairro cheio de irlandeses, era, né? Nessa época, em 1930, 20 e poucos. A infância do Frank McCourt é o grande tema de As Cinzas de Angela, a primeira autobiografia dele, e é um livro, pessoal, basicamente sobre fome, sobre miséria, mas principalmente sobre fome. E fome replica aquele episódio histórico da grande fome na Irlanda. Então, esse é o contexto político irlandês do Frank McCourt. Vamos ver da Maeve Brina, então, porque ela está também na literatura de imigração. Bom, eu comentei com vocês que o pai e a mãe dela participaram da independência irlandesa. O pai atuando de fato, né, como diferente do pai do McCourt, ele era corajoso, brigava, ia para as quebradas, como se diz. E os dois, o pai e a mãe da Maeve Brina, participam de um momento muito importante para a independência irlandesa, que é o Easter Rising, em 1916, quer dizer, um ano antes da Maeve Brina nascer. Esse Easter Rising é o Levante de Páscoa, que foi um movimento em 1916 que teve a intenção de mobilizar a opinião pública irlandesa contra o Reino Unido. Ou seja, em outras palavras, convencer a população civil irlandesa a se insurgir mesmo contra o dominador britânico, fazer com que as pessoas se unissem nessa causa comum, né, independente de partido político, de religião, para que a Irlanda pudesse se afirmar como uma nação independente. E foi um total fracasso. Inclusive, foi a primeira vez que o pai da Maeve Brina é preso, tanto que quando ela nasce, em 1917, em janeiro, ele ainda está preso. Ele chega a ser condenado à morte, pena de morte, depois revertem essa pena para trabalhos forçados, enfim. E tem a questão também dela ter sido uma migrante, assim como o Frank McCourt, mas em relação a Maeve Brina, ela escolhe como temática de muitos dos seus contos, dar voz a essas mulheres que mais tarde migrariam sozinhas, essas jovens mulheres que trabalhariam como empregadas, a maioria delas, nos Estados Unidos. Quer dizer, a Maeve Brina, ela percebe a quantidade de irlandesas fazendo serviço, assim, prestação de serviço, sozinhas, tendo vindo sozinhas da Irlanda, e dá voz a essas mulheres solitárias, jovens, com medo, enfim, vulneráveis, né, em outro continente, né, como imigrantes, e dá voz a elas em muitos dos seus contos. E dá voz à questão das Bridgets, que a gente vai falar lá na aula 3. Aqui estão as duas capas dos livros de conto da Maeve Brina. O primeiro deles, The Springs of Affection, que vai sair em 1997, e o segundo, The Rose Garden, em 2000. Os 3 contos que eu separei aqui para a gente ver no seminário são do The Rose Garden, porque é o livro que eu estou pesquisando agora. Ela morreu, pessoal, em 1993. Vejam que o primeiro livro de contos, essa compilação, sai em 97. O que foi isso? A Maeve Brina publicou em vida, ela chega a publicar uma coletânea de contos, mas não é nenhum desses aqui. Ela publicava na revista, no The New Yorker. Quando ela morre,
nos últimos anos de vida, a Maeve Brina já está um tanto quanto esquecida como escritora, enfim, e quando ela morre, em 93, surge de novo essa curiosidade sobre essa escritora irlandesa que publicava em Nova York. E aí um editor compila os seus 41 contos nesses 2 livros. Volta a surgir o interesse pelo nome dela, depois da morte. E aí ele faz uma divisão, ele pega esse total de contos que ela havia publicado na revista The New Yorker e seleciona pelo cenário dos contos, pelo espaço dos contos. Então, em The Springs of Affection, a gente vai ter a maioria dos contos, quase todos, eu acho, acontecendo na Irlanda. Em The Rose Garden, a maioria dos contos acontece em Nova York, alguns em Dublin. Mas esse foi o critério, ou um dos critérios que o Christopher Carduff usa, que é o editor, o primeiro editor, que é esse editor que propõe essa divisão dos contos. O The Springs of Affection tem outra característica que são contos mais autobiográficos. Em The Rose Garden, a gente vai ter menos essa questão do conto autobiográfico, mas tem algumas nuances também. Além dos 2 livros de contos, a Maeve Brina tem um conto com as suas crônicas, que também tinham sido publicadas no The New Yorker, na revista, que saiu com o título The Long-Winded Lady. Quer dizer, a senhora faladora, prolixa seria mais um adjetivo negativo, mas a senhora que fala bastante, assim, uma lady que conta tudo. The Long-Winded Lady era o pseudônimo com que ela assinava as crônicas na revista The New Yorker. E, por fim, é publicada uma novela, a única novela que a gente tem notícia da Maeve Brina, que é A Visitante, que acontece em Dublin também. Deixa eu só comentar com vocês que os contos, eu acho que eu comentei antes de começar a gravar, né? Os contos que eu coloquei estão em inglês e os capítulos do Frank McCourt em português. Tudo que eu usar aqui, pessoal, de referencial teórico e dos contos, os fragmentos em inglês, eu vou lendo junto, né, e a gente vai discutindo e traduzindo junto para o português. Então, caso alguém não se sinta confortável para ler, não vá se sentir desencorajado de continuar no seminário por isso, porque vai ser discutido em português e a gente vai traduzindo junto, tá? E aqui as 2 autobiografias do Frank McCourt, que eu pesquisei durante o doutorado, né? Ele tem uma outra autobiografia chamada Teacher's Man, que é lançada depois, é a terceira, e eu não usei na tese, então não vou comentar aqui com vocês. Ela é menor e ela é focada na carreira dele. Essas 2, As Cinzas de Angela e It Is a Memory, são focadas na vida mesmo, na autobiografia real, assim, raiz. São com essas que eu trabalhei, essas que a gente vai ver aqui no seminário. A primeira delas, As Cinzas de Angela, que a gente começa a ver hoje, recebeu em 96 um prêmio Pulitzer, né, um prêmio importante na literatura, e isso faz o nome do Frank McCourt, que vinha como professor há 30 anos, sempre alimentando esse sonho de ser um escritor. Esse livro, As Cinzas de Angela, ele já tinha escrito fragmentos em cadernos, em listas que ele fazia ao longo da vida, assim, do que ele tinha que falar, os vizinhos, os que ele não podia esquecer de citar, as histórias da infância que ele não podia esquecer de citar. Ele já tinha escrito uma peça de teatro. Só liberar aqui. Oi, Taylor. Ele já tinha escrito uma peça de teatro junto do irmão, Malak. O segundo filho da Angela e do Malak pai se chama Malak também, que é o irmão, próximo irmão do Frank. Malak McCourt é o primeiro deles da família a retornar para os Estados Unidos e ele é um show business, assim, eu estava vivo até 2019, eu não sei agora como é que ele está depois da pandemia, ele já era um senhorzinho, de 80 e poucos anos,
mas assim, no que ele chega em Nova York, ele é um cara que se dá muito bem no meio artístico. Ele trabalha como ator, ele chega a fazer série para televisão, ele acaba abrindo um pub, depois outro, sabe? Ele tem uma rede de pubs irlandeses em Nova York. Então, quando o Frank vai para Nova York, ou melhor, se estabelece em Nova York, o Malak já é uma certa celebridade e também escreveu livros. Mas quem ganhou o Pulitzer e quem acaba fazendo o nome da família como escritor é o Frank McCourt, com essas autobiografias. Mas o fato é que antes de publicarem, como o Malak já tinha um trânsito na cena artística, assim, Broadway, peças de teatro, eles já tinham escrito uma sketch e já tinham feito em dupla, assim, um texto para teatro mesmo, dramaturgia, que é um germen do As Cinzas de Ângela, porque é sobre a infância deles. Sobre a segunda autobiografia, pessoal, em português, em 2004, ela sai pela editorial Presença com o título Esta é Minha Terra. Mas em inglês o título é This, que é o it is, do inglês, que significa é. É, it is, na linguagem coloquial do irlandês, então, com sotaque irlandês, que eu não sei fazer, mas it is, it is, it is, it is, com esse apóstrofo e o T-I-S. É. Acho que quem trabalhou com essa tradução considerou que um livro chamado ficaria estranho, né? Mas o nome do livro Ser é significativo. Depois vocês vão ver lá no e-mail que eu mandei, junto com o link, que tem a proposta de leitura para as 4 aulas do seminário. O capítulo 19, que é o último do As Cinzas de Ângela, olha só tem uma palavra. E a palavra é, vocês conseguem ver bem? É um capítulo que tem uma palavra e a palavra é. O próximo livro dele, a próxima autobiografia, replica esse título. Isso tudo dialogando com um outro livro famoso da literatura irlandesa, que foi lançado em 1922, a gente já falou hoje aqui, que é Ulisses. Vocês lembram lá do último episódio de Ulisses? Como é? Que é aquele episódio do monólogo interior da Molly Bloom? Ulisses, do James Joyce? Bom, no último episódio, no último capítulo, o episódio do Ulisses, que é o pensamento, o fluxo contínuo lá da Molly Bloom, como é que termina esse capítulo? Também não é com um grande... Não é daí a palavra é sim, né? Mas a Molly Bloom repete várias vezes sim, 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 sim. Quer dizer, é James Joyce dizendo um grande sim para aquele novo mundo de modernidade que está por surgir a partir de 1922, 1921, por aí. É um sim de James Joyce, aquele casal moderno, né, que ele propõe no Ulisses, que é Leopold e Molly. É um sim a um novo mundo que Joyce considerava que estava por surgir e por nascer, que seria um mundo melhor do que o mundo de guerra que tinha terminado da Primeira Guerra, enfim. Mal sabia ele que viria a Segunda Grande Guerra. Mas, enfim, Joyce propõe esse casal diferentão e moderno, né, em que o homem faz o café da manhã, leva o café da manhã na cama para a esposa, quando não era isso usual, era a esposa servir o marido. Enquanto isso, a Molly recebe o café da manhã na cama, limpa os dedos engordurados do bacon no lençol. Quem vai trocar o lençol é o Leopold. Quer dizer, isso tudo é muito moderno. E Joyce termina o livro com um grande sim à modernidade. Me parece que o Frank McCourt quis brincar com isso, porque ele era um fã do Joyce. Me parece que ele quis replicar esse grande sim no do final do As Cinzas de Ângela, que também é um final cheio de esperança, é um final promissor, que vai desembocar lá no segundo livro dele. O final do As Cinzas de Ângela, o Frank McCourt está
chegando da Irlanda com 19 aninhos de volta a Nova York. Na Irlanda, esse narrador, personagem protagonista, só conheceu fome, miséria, casa sem rede de esgoto, doença, irmãos morrendo de fome, a mãe passando trabalho pela miséria. Então ele passa toda a infância dele sonhando em retornar para os Estados Unidos, que seria a terra das oportunidades. Quando Angela's Ashes, As Cinzas de Angela, está terminando nesse último capítulo, é a chegada do navio vindo da Irlanda, chegando em Nova York, ele vendo a Estátua da Liberdade. E aí vocês vão ver no capítulo 18, termina assim, um marinheiro do navio olha para ele e diz, vê a Estátua da Liberdade iluminada e diz, e não é uma grande nação? E aí ele responde, no capítulo seguinte, é. E o próximo livro dele começa com esse título, ficou em português, Essa é Minha Terra. Aqui é mais do que eu já tinha falado para vocês, né? Por que esses dois autores estão situados dentro dos estudos de literatura de imigração? A Maeve Brina, porque ela é atenta ao papel das imigrantes irlandesas em Nova York, na década de 1950, 60. Ela vai falar na questão das Bridgets, que são essas moças ou jovens mulheres irlandesas que vão trabalhar nos Estados Unidos, principalmente como empregadas domésticas. Ela vai falar de uma Nova York cosmopolita, cheia de imigrantes, não só da Irlanda. E ela vai falar dessa questão da especulação imobiliária. A década de 1950 é um período em que Nova York passa por uma repaginação urbana, uma reforma urbana, em que muitas casas antigas e prédios menores são derrubados para que se construam arranha-céus. Ela acompanha tudo isso e vai em vários contos, ele tem um grupo de contos que ela vai escrever sobre. A Maeve Brina, pessoal, foi uma pessoa que morou durante a maior parte da vida dela nos Estados Unidos, ela morou em hotéis. Esses hotéis ficavam em prédios menores, assim, não arranha-céus super. E muitos desses hotéis um belo dia, quando ela chegava, eles tinham uma determinação lá da prefeitura de que seriam colocados abaixo para que naquele espaço, aquele terreno fosse vendido, enfim, era tomado, para que se construíssem ou garagens, né, ela mora ali na região de Manhattan, que é hoje uma área super valorizada em Nova York. Então ela vivia tendo que se mudar e ela vivia vendo esse movimento na cidade. Restaurantes que ficavam em casinhas aconchegantes, assim, sobradinhos, colocavam lá um X a prefeitura determinava, colocava um X na porta e em 1 mês, 2 meses tinha que ser desocupado, porque todo aquele quarteirão havia sido incorporado para um grande prédio, uma grande garagem, uma rede de lojas enorme que ia surgir, enfim. O Frank McCourt, ele como imigrante passa pela questão de sofrer bullying, de se sentir um outsider, ele se sente um estranho no ninho, tanto quando ele vai aos 4 anos para a Irlanda, quanto quando ele retorna para Nova York aos 19. Pela questão do sotaque, em primeiro lugar, e pela questão da cultura, né? Quando ele volta para os Estados Unidos, ele foi criado imerso na cultura irlandesa. Algumas palavras, inclusive mesmo sendo o mesmo idioma, algumas palavras são diferentes para dizer a mesma coisa, assim como a gente tem aqui no Brasil, né? País enorme, em que a gente aqui no Sul fala mandioca, não sei se tem alguém assistindo de outra região que pode falar macaxeira ou aipim, né? O Frank McCourt vai falar e vai prestar muito atenção também nos outros imigrantes, assim como a Maeve Brina, que estão em Nova York, e ele vai falar da questão desses imigrantes não terem lugar no mundo porque são vidas hifenizadas. Por exemplo, ele, Frank McCourt, é uma vida irlandesa barra americana, ou americana barra irlandesa, mas assim tinha os
ítalo-americanos, né? Os imigrantes italianos vivendo em Nova York, os imigrantes árabes, enfim, são vidas hifenizadas porque a pessoa não é de uma única cultura ou de um único lugar, sempre tem um barra, outro lugar, outra cultura. Ele vai chamar isso de vidas hifenizadas e vai falar nas autobiografias o quanto isso é difícil. Quer dizer, as autobiografias do Frank McCourt falam muito dos outros, né? Falam dele, da história dele, como uma autobiografia, mas também falam muito dos outros. E em muitos momentos, principalmente da segunda autobiografia, da Aris, ele vai falar da participação dos imigrantes em determinados momentos da história americana, como é o caso da Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, em que ele próprio toma partido. Pessoal, todo momento aqui que eu estiver falando Frank McCourt, ou quase sempre, eu vou estar me referindo ao narrador protagonista. Quer dizer, eu vou tratar esse Frank McCourt de dentro do livro como um personagem, tá? Por mais que seja uma autobiografia, a gente sabe que a autobiografia tem uma porcentagem grande de ficção, né? De matéria ficcional, criatividade. E eu vou estar falando, então, da pessoa personagem, a persona, que é o personagem. O autor é outra história. Ah, mas é a história do autor na autobiografia? Sim, mas é a história do autor trabalhada ficcionalmente, né, elaborada criativamente para tornar essa história interessante para os leitores. Não estou falando que o autobiógrafo é um mentiroso, mas é parte do compor uma biografia, tá bem? Bom, aqui eu coloquei alguns fragmentos de por que a gente... disso tudo que eu citei, de por que citamos a Maeve Brennan dentro da literatura de migração. Então, o primeiro fragmento é uma frase do conto The View from the Kitchen, A Vista da Cozinha, em que ela diz: Bride pertence à casa. A Bride é o nome Bride é uma variação do Bridget, que é como as empregadas irlandesas eram chamadas nos Estados Unidos. Isso porque muitas delas tinham nomes gaélicos, difíceis os americanos pronunciarem, e muitas delas se chamavam Bridgets. Com isso, o pessoal facilitou e disse: empregada irlandesa aqui é tudo Bridget. E acontece esse fenômeno, que é considerado a questão das Bridgets pelos pesquisadores da área, de chamarem toda e qualquer menina irlandesa trabalhando nos Estados Unidos, nesse período aí de 1900 e pouquinho, a 1960, 70, de Bridgets. E aí, num dos contos da Maeve Brennan, ela tem essa frase: a Bride pertence à casa. Quer dizer, as empregadas que eram tratadas quase como utensílios domésticos. Moravam na casa, aquela coisa toda. O segundo fragmento, também se referindo à presença dessas imigrantes que trabalham como domésticas, é do conto The Joker. E aí diz: Délia, a empregada irlandesa ossuda, servia a eles tão discretamente que cada movimento dela era quase uma inserção. Quer dizer, mais uma característica aqui da empregada irlandesa, que é servil, quieta, quase invisível, quase imperceptível, que existe ali para servir essas famílias americanas. Esse terceiro fragmento aí de baixo, ele é representativo do conto I See You, Bianca, Eu Vejo Você, Bianca, e ele é representativo dessa temática da especulação imobiliária em Nova York. Então, a narradora, né, o narrador está falando: meu amigo Nicholas é talvez a única pessoa que eu conheço que não tem nenhuma firula, nenhuma questão particular com a cidade nesses dias. A cidade em questão é Nova York. Ele pensa que Nova York está legal. Não é que ele está melhor que o resto de nós. A vizinhança dele, como todas as vizinhanças, está desmoronando.
com muitos prédios meio construído, meio abaixo. E muitas calçadas temporárias. E muitas casas condenadas, com um grande X nas janelas, né, daquelas fitas. A cidade tem sido desse jeito por anos agora. Não muito apropriada. Eu tô lendo aqui, traduzindo junto para vocês. Mas em toda esse desequilíbrio, o Nicholas tem conseguido manter a sua vida. Ele nasceu aqui, numa casa, nananã. Bom, esse conto está falando desse Nicholas que vive em um prédio que está condenado, ele já é o único morador, todo o restante do prédio já saiu e ele não sabe se vai poder ficar mais 30 dias ou 2 meses ou uma semana. Então, é um conto representativo dessa angústia, que foi muito também uma angústia, eu imagino, da Maeve Brina, que morava em hotéis que eram, de uma hora para outra, condenados a serem colocados abaixo, é a angústia dessas pessoas que vivem num lugar, que tem uma vida, uma casa organizada, e que a qualquer momento podem ter que mudar, ter que sair, ter que rearranjar a sua vida. A Maeve Brina vai trabalhar muito com essa temática do não ter lar, assim como o Frank McCourt vai trabalhar muito com a temática do não ter um lugar no mundo. Ele vai trazer muito isso na segunda autobiografia. A Maeve Brina, ela própria se viu sem lar em alguns momentos, assim, tendo que mudar de um hotel para o outro. E essa angústia está traduzida nesses contos, dentro dessas narrativas. Antes da gente fazer o nosso intervalo, vamos ver também os exemplos de por que o Frank McCourt está situado ali na literatura de imigração, e com essas características, e como que essas características aparecem na narrativa dele. Bom, o primeiro fragmento ali de cima é da segunda autobiografia, da Rhys, que é quando ele chega da Irlanda nos Estados Unidos. E o pessoal, os americanos, veem que ele fala diferente, porque, claro, ele está falando como um irlandês agora. E aí ele tá impertigado ali, em todo lugar que ele vai, ele fica até com vergonha de abrir a boca, porque as pessoas dizem, eu detectei um sotaque irlandês, e isso era ruim, né? Riam dele. E aí ele diz, eu tô certo que eu vou ser um Yankee regular, um americano, né? Fazendo tudo certo. Eu vou pedir por meu próprio hambúrguer, uma comida tipicamente americana, na Irlanda não se comia hambúrguer. Aprender a chamar chips French fries, quer dizer, a forma como batata frita era chamada na Irlanda é diferente da forma como batata frita é chamada nos Estados Unidos. E algum dia eu vou dizer war and car with no R, com nenhum R no final, e eu não vou voltar para Limerick, porque é uma vontade que passa pela cabeça dele, é voltar, retornar para a Irlanda, mesmo não tendo oportunidade de trabalho, mesmo não tendo perspectiva de futuro, tamanha a sensação de não estar aceito, não ser aceito, a sensação de outsider que ele experimenta quando retorna aos Estados Unidos. E ali naquela frase do R, no final das palavras guerra e carro, a gente já vê um pouquinho do humor, que é o que eu pesquisei, principalmente no Frank McCourt, que a gente vai ver na próxima aula. Ora, eu vou conseguir dizer war and car sem R no fim, né? Mas é a conclusão que ele chega, que para falar americano, era só tirar o R do fim das palavras. Enquanto o irlandês dizia war, o americano diria war, alguma coisa assim. Okay. O segundo trecho também é do segundo livro, da segunda autobiografia, em que ele consegue um trabalho num hotel. Nesse hotel tem outros imigrantes trabalhando, são porto-riquenhos, portanto, uma tonalidade de pele diferente, né, dos europeus e dos americanos. E por isso, também pelo tom de pele diferente, além do sotaque, eles têm mais esse fator de exclusão.
E aí o Frank McCourt percebe que ele está um pouquinho acima na hierarquia de imigrante excluído, ele estaria um pouquinho acima dos porto-riquenhos que lavam a louça aos olhos do mundo. Porque até os porteiros têm um toque de ouro nos seus uniformes, e eu estou traduzindo junto aqui, e os porteiros, eles mesmos aparecem admiráveis. Ed Gillian, que é um americano que trabalha nesse hotel e que é um chefe do Frank, diz que é uma coisa boa ser irlandês, porque senão você estaria lá embaixo, na cozinha, e você estaria com os Speaks. Essa palavra nova, Speaks, e eu sei, pelo jeito que ele fala, que ele não gosta dos porto-riquenhos. Bom, essa palavra Speaks é uma gíria para como os americanos chamavam especificamente o grupo de imigrantes de Porto Rico. Quer dizer, uma palavra que exclui, né, uma palavra que demonstra o preconceito desses americanos com especificamente esse grupo de imigrantes. E o Frank McCourt, sendo Irish, ele conseguiu um emprego um pouco melhor, ele está na frente no hotel. Ele limpa os banheiros, mas ele é autorizado a aparecer e ficar no hall do hotel, limpando, mas na frente. Enquanto os outros imigrantes, que têm a pele mais escura, que têm um sotaque ainda mais difícil para o americano entender, ficam lá embaixo, na cozinha, restritos a esse ambiente no qual eles não vão aparecer para o público, e são tratados como speaks, que é essa palavra, ou spikes, né? Essa palavra pejorativa. O terceiro fragmento também é um fragmento da segunda autobiografia, porque é o livro em que o Frank McCourt mais fala dos outros imigrantes, né? Porque é quando ele está nos Estados Unidos. E ele está numa missão em que ele já entrou para o exército americano, ele está numa missão fora dos Estados Unidos, na Alemanha, e junto de outros imigrantes, ele vai visitar um campo de o espaço que foi um campo de concentração. Dachau, né? Ou Dachau, que fala? Dachau, enfim. E aí um desses imigrantes que está servindo o exército americano junto do McCourt é um judeu. E aí o Frank faz a seguinte reflexão: os sargentos não deveriam nos levar a uma lavanderia, a um lugar como esse, sem nos contar que tipo de lugar é, porque entre eles tinha um judeu, que é o Rappaport. Eles não deveriam dizer ao Rappaport, especialmente, porque ele é judeu. Eles não deveriam esperar que esse imigrante judeu percebesse por ele mesmo do caminhão e gritasse: ó Cristo, quando ele vê o nome em cima do lugar, né, que define o campo, o nome do campo, onde foi. Enquanto nós esvaziamos os caminhões, eu fico me perguntando sobre esses alemães que estão nos ajudando. Eles estavam aqui nesse lugar naqueles dias ruins e eles sabiam o que acontecia? Então esse fragmento ele é representativo de partes da autobiografia do Frank McCourt em que ele reflete sobre fatos históricos. E com isso, a partir da leitura da autobiografia, a gente também tem a possibilidade de fazer essa reflexão, convite ao leitor também, e nos ajuda, né, a entender e a pensar nessas questões dos imigrantes, por um lado, servindo um país que não é o deles, os Estados Unidos, e por outro lado, sendo expostos a esse tipo de experiência que poderia ser traumática. Bom, pessoal, são 6h38. Eu acho que agora a gente faz um intervalo de 10 minutos, vamos fazer assim? E
voltamos para a gente continuar, para todo mundo ter um tempinho de intervalo para beber uma água, ir no banheiro quem precisar, pegar um lanche, e continuamos vendo mais um pouquinho agora da primeira autobiografia do Frank McCourt. Pode ser? Eu nem vou fechar nada, eu só vou desligar aqui câmera e microfone, e a gente retorna 6:50, pode ser? Combinado? Vocês estão aí? Ok, Sá. Tá, obrigada, Beta. Obrigada, Sabrina.